E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Então, turma, aqui nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. O meu livro ele já está projetado aí na telinha de vocês. Volto a lembrar que nós já estamos estudando os conteúdos do segundo bimestre. Isso mesmo, do segundo bimestre. E durante esses dias nós estaremos enfatizando toda a abordagem desse novo período, né? Vamos colocar como novo período, tá bom? Vale lembrar também uma outra situação não menos importante. Os livros do primeiro bimestre, perdão, eles serão feitos, na verdade, eles serão corrigidos, tá? Mas aí eu gostaria de lembrar o seguinte: aos alunos que estão no modo presencial, eles estão levando o material para que nós possamos fazer a correção, tá? Dessa forma, nós vamos observar o quê? Que você vai ter a sua notinha atribuída ao seu livro de acordo com o seu material atualizado. Nós estivemos praticamente o primeiro bimestre inteiro de modo online, então acredito eu que você tenha tido tempo o suficiente para ter atualizado o seu material, tudo bonitinho, tudo direitinho, ok? Então hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do segundo bimestre. Na aula passada, nós estudamos sobre listas, tá? Hoje nós vamos continuar dando essa ênfase, então, a este material. O livro que nós estamos estudando é este, que segue na tela de vocês, tá bom? Nós comentamos sobre essas páginas iniciais, tá? Tudo isso nós comentamos inclusive sobre os objetivos do capítulo, e aí vale um comentário muito positivo. Em sala de aula, com os alunos, no modo presencial, eu comentei com eles acerca dos objetivos que seguem aí na telinha de vocês. É interessante e importante que vocês tenham estes objetivos em mente, porque eles aprofundam o nosso repertório de conhecimento acerca de língua portuguesa. O nosso livro da primeira série do ensino médio, ele foi totalmente reformulado, tá? Reformulado mesmo. O que isso então significa? Que ele vai enfatizar com mais propriedade as questões de vestibular. Ele vai estar bem alinhado com o Enem e outras questões, na verdade, outras plataformas aí de vestibulares. Tá? É interessante esse ponto de vista, porque como você vai ter a primeira oportunidade de fazer, por exemplo, um PSC, um CIS ou o próprio Enem, então você já vai ter o amadurecimento para chegar no dia da sua prova e ter então a oportunidade de desenvolver a sua avaliação. É claro que tudo isso é um progresso, nada é por acaso, e isso requer também um esforço que seja válido da sua parte. Então, quando nós estivemos de modo presencial com os alunos, nós levamos em consideração esses comentários. Inclusive, eu fiz questão de falar com eles e para eles sobre cada tópico aqui apresentado. Sobre a relação do texto com as condições de produção e recepção, sobre a análise da composição do gênero lista, que é o gênero que nós vamos dar continuidade hoje, sobre a análise de efeitos de sentido de usos expressivos da linguagem, sobre o fato de posicionar-se criticamente diante de produções culturais, e aí, inclusive, lembro-me de ter falado em sala de aula da seguinte ideia: se você diz para mim que o céu é azul, eu vou entender como ok, isso eu sei, mas por que que o céu é azul? Então é neste
período, neste momento, com o contato com estudos literários, com os estudos dos gêneros textuais, com a gramática internalizada, nós vamos então ter a oportunidade de amadurecer o nosso senso crítico. E aí eu volto a dizer, é uma via de mão dupla. Eu ajudo você, mas você também precisa me ajudar. Tá bom? Então, isso vai ser importante para o nosso processo inteiro, né, durante as aulas de língua portuguesa. Além da questão da produção das listas, das trajetórias pessoais, nós vamos também relembrar as regras de acentuação, tá? Volto a dizer o seguinte, turma, o material ele foi reformulado com este objetivo mesmo, de te fazer pensar de forma mais crítica e ter amadurecimento suficiente para encarar questões novas, que são as questões de vestibular. Com isso, então, vamos enfatizar o seguinte. Vamos aqui, pular para a próxima página. Nós conversamos sobre esta página especificamente, sobre a página de número 6, tá? E na última aula eu fiz assim uma espécie de leitura acerca desta página. Eu não vou retomar todos os comentários, porque eu preciso ganhar tempo com vocês, e até porque em sala de aula também eu fiz da mesma linha de raciocínio. Nós vamos trabalhando algumas páginas, depois mais um bocado, depois mais um pouquinho, até concluirmos o nosso livro, tá? Deixei a agenda no início da nossa aula de hoje, então acompanhe as páginas por lá também. Em seguida, deixei para vocês a atividade da página de número 7 e pedi para que você respondesse a questão de número 1, número 2, número 3, número 4, a questão de número 5 e a questão de número 6, tá? Vale lembrar também que, de forma presencial, inclusive aí eu até faço um convite a você, tá? De forma presencial, eu consegui trabalhar questão por questão com os alunos, em virtude do tempo, em virtude da capacidade de estarmos ali juntos, colocando os comentários em evidência, colocando para fora o que pensamos e por aí vai. Se você está de modo online, é claro, dentro das medidas possíveis, e se você se sentir mais confortável, dentro também das medidas de segurança que a escola proporciona, faço o convite a você, então, retornar ao modo presencial. Até porque no modo presencial você tem ali um espaço mais confortável para você tirar as suas dúvidas, para você questionar, perguntar, estar em contato com os colegas, não o contato físico, mas o contato de fato que proporciona um ambiente de sala de aula mais saudável e, claro, mais interativo, tá bom? Quando você está só online, não é que esta forma seja menos importante, não é isso. Mas você fica, de certa forma, limitado, porque é só você, as minhas videoaulas, tá? Ou que você estiver à disposição para te ajudar. Mas é só aquilo. Em sala de aula, não. Nós ampliamos as discussões. E aí fica o convite para você. Então, essa página de número 7, ela já foi toda trabalhada, ok? Em seguida, solicitei também a página de número 8, inclusive eu solicitei até as questões até a questão, perdão, de número 10, tá bom? E aqui você, inclusive, tinha que exercitar a sua capacidade crítica elaborando uma lista classificatória. O mais interessante é que a questão pede para você listar os 5 melhores livros que você já leu. Alguns alunos, então, perguntaram se eles podiam listar os 5 melhores filmes a que assistiram. Não vejo problema nenhum, tá bom? Desde que você consiga listar aquilo que você gosta, ok? Algumas questões aqui são importantes, aliás, todas são importantes, mas algumas elas se destacam bem mais, como a questão de número 7, sobre procrastinação, tá bom? Essa questão, ela é muito relevante porque ela vai nos enfatizar aí um seguinte, quando nós deixamos para depois, tá? As situações que nós temos que fazer, por exemplo, eu tenho que estudar um livro, vou deixar para amanhã. O nome desta situação é procrastinação.
Então, quanto mais procrastinamos, mais deixamos para fazer as coisas para depois, e aí cria-se aquela bola de neve. E não é o que eu desejo para vocês, né? Então, deixei a questão de 7, 8, 9, 10 para vocês pensarem. E aí, chegamos aqui na página de número 9, porque nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Hoje, então, nós vamos partir daqui, a partir das listas inusitadas, mudança de perspectiva. E aí, nós já temos um comentário aqui que vale a pena repensar. Depois de pensar a respeito de algumas características do gênero lista, analise o quadro produzido nesta página e reflita sobre sua relação com o que foi visto até agora. O nome do quadro, então, é A Primavera, do Giuseppe Arcimboldo, tá? Tá no Museu do Louvre, Paris, na França. Olha só como você vai observar. O nome do quadro é A Primavera, então, naturalmente, nós vamos ter como elemento principal o que está ligado à primavera. No caso, flores. Se você observar essas flores que estão postas aí no quadro da página de número 9, elas estão de alguma maneira listadas, tá? Se você observar aqui, ó, o que parece ser o colarinho da blusa, nós vamos ter um tipo de flor, né? Que é uma flor famosíssima que você sabe o nome. Se você olhar, por exemplo, para a parte de baixo aqui da roupa, né, da blusa, você vai ver também um outro tipo de flor. Mas aí, se você observar, não foge. Por exemplo, aqui nós temos concentradamente uma espécie de flor. Aqui nós temos uma outra espécie de flor. Mas dentro deste colarinho aqui, nós não temos, por exemplo, uma orquídea, porque a orquídea quebraria a listagem aqui do colarinho, tá? Se você passa para o rosto, da mesma forma. E assim para a cabeça. Então, nós vamos observar que aqui tudo está de maneira harmônica. O que nós antes tínhamos olhado para as listas como sentido de, é algo bobo, algo até irrelevante estudar sobre. Agora nós passamos para uma outra perspectiva sobre o estudo de lista. Por quê? Nós estamos acostumados a colocar em forma de tópicos e esses tópicos formarem uma lista. Agora não, nós vamos observar que dentro de uma imagem, por exemplo, o que nós estamos vendo aqui é uma análise e uma interpretação semiótica que é dada a ela, é justamente a questão de que as flores estão organizadas por espécies dentro de uma imagem, dentro de um ponto de vista artístico. Isso, então, faz com que mudemos a nossa perspectiva sobre o gênero textual lista. E aí vem a 11ª pergunta. O que a pintura retrata como um todo? E nos detalhes. Leve em consideração o seguinte, você agora como aluno do ensino médio precisa amadurecer os seus comentários. Você vai colocar aqui o que você consegue perceber na pintura. Claro, são flores, mas de uma maneira geral são apenas flores? Não. As flores, elas dão uma ênfase ou um contorno à imagem de uma pessoa, tá? E o fundo preto enfatiza a imagem dessa pessoa. Quais são os detalhes? Os detalhes são que as roupas são formadas por flores, a expressão facial é formada por flor e até o cabelo é formado por flor, tá bom? Então, leve em consideração todas as evidências possíveis aqui dentro desta pintura. Depois nós temos aqui a questão de número 12, que pede para você se reunir com um colega e juntos responderem. Mas como vocês estão de forma online, vai ser, na verdade, você com você mesmo. E aí a pergunta é a seguinte: que aspectos da pintura poderiam estar relacionados a uma lista? Lembra do aspecto das flores? Então, depois nós vamos olhar o texto e nós vamos ter uma outra situação, as flores e as folhagens, tá? Isso vai contribuir, então, para que a lista aqui, em forma não verbal, vale a pena dizer, tá? Porque aqui, ó, nós temos essa questão específica aqui da número 10. Quando você lista o que você mais gosta, você constrói, por meio de palavras, a sentença. Mas aqui, na pintura da página 9, nós não temos
muita. Na verdade, nós não temos nada representando aí um aspecto verbal. Nós temos uma imagem, consequentemente, um tipo de linguagem não verbal. Tá? Então, na questão número 12, como eu estava comentando, você vai levar em consideração os aspectos da pintura que poderiam estar relacionados a uma lista. Pense com carinho e aí você vai escrever aqui a sua resposta. Da mesma forma, a questão de número 13, tá? Você vai apenas o quê? Pesquisar outras pinturas que construam uma espécie de catálogo de um mesmo elemento, tá? O que, se você não sabe o que é catálogo, aqui no material nós vamos ter essa resposta. E aí você vai aqui anotar. Em relação ao texto, nós vamos observar o seguinte comentário. Pensem comigo. Essa obra, A Primavera, ela contém uma lista não verbal. Isso nós já percebemos. Já que Arcimboldo utiliza a lógica das listas. Aqui você vai observar o que? Nós não temos uma lista da maneira como nós conhecemos, mas nós temos uma lista de uma outra maneira, que é por meio das flores e das folhagens. Tá? Utiliza a lógica das listas, elencando várias espécies dos mesmos elementos, nesse caso, flores e folhagens. Tá? O artista parte dessas escolhas para a construção de um homem que não é realista, embora as plantas que o compõem sejam. Tá? Ele coloca aqui, veja bem, ele não coloca que o homem é de verdade, ele coloca que o homem não é realista. Então, provavelmente, esse homem. Porque assim, não existe ninguém, um ser humano, formado de flores, como temos aqui. Então, levando para essa característica, aí nós confirmamos que a obra aí não é realista. Ou melhor, a obra não. O homem, ele não é realista, tá? Porque o que forma este homem são as flores e as folhagens. Já que, na vida real, nós não temos esse mesmo tipo de visão, tá? E aí nós temos o seguinte: podemos considerar a obra de Arcimboldo uma lista figurativa, na qual predomina a imagem de diversos elementos que guardam relação entre si. Na arte da pintura, há outros exemplos que revelam listas, pois os artistas retratam em uma tela vários elementos de uma mesma categoria. Aí agora você vai fazer algo muito importante. Eu estou aqui com 2 marcadores de texto, né? Já escolhi um marcador e você vai destacar aqui. Podemos considerar a obra de Arcimboldo uma lista figurativa, na qual predomina a imagem de diversos elementos que guardam relação entre si. Ah, professor, por que o senhor pede para eu destacar? Em sala de aula, eu fiz o mesmo comentário. Quando eu peço para vocês destacarem algo dentro de um texto, é porque em algum momento vai ser útil. Seja na sua atividade, no seu exercício, seja na lista de exercício, seja na avaliação. Então, aqui nós temos o conceito de lista figurativa, algo que nós não tínhamos estudado ainda. Nós estávamos presos ao conceito de lista comum, que nós estávamos, que abriu o nosso capítulo do nosso livro. Agora nós estamos numa outra etapa, que é sobre a lista figurativa, tá? Então, você já vai aqui evidenciar, destacar este comentário. Em seguida, na mesma página, nós temos mais comentário que o nosso livro proporciona. Vejamos, nesse passeio pelas listas, ainda veremos mais exemplos, os quais contribuem para ampliar as possibilidades de leitura e de interpretação desse gênero. Um exemplo de lista presente em várias esferas da vida são os catálogos, tá? Nada mais são que as compilações do determinado lugar ou mesmo uma pessoa tem. Por exemplo, uma exposição de arte normalmente tem um catálogo com informações de todas as obras que a compõem, tá? E aí temos também catálogos de produtos, aqueles mesmos, tá? Daquelas empresas de maquiagem. E aí por aí vai. Então, o catálogo é um tipo de lista. Então, se eu paro e pergunto para vocês o seguinte, gente, falem para mim um tipo de lista. Aí você vai colocar catálogo, ok? Aqui na página de número 10, nós temos então
uma continuação do que nós estamos tratando. Aqui ele vai enfatizar o seguinte: as outras listas, como organizar relações pessoais. Nós vimos ali no livro do Shaw Usher, tá? Umas listas curiosas, e aí nós vamos observar um outro tipo de lista aqui, tá? Que aqui ainda é do livro do Shaw Usher, Listas Extraordinárias, mas nós vamos observar o seguinte, vamos nos atentarmos a esse comentário aqui. Com a leitura das regras de convivência entre Noel e Esmé, pode-se perceber que os amigos tinham uma relação tanto tumultuada. O que é que nós vamos observar? Que essa lista que vai ser exibida agora é uma lista de regras de convivência. E nós temos aqui dois personagens, o Noel e o Esmé, tá bom? Vamos ver então que lista é essa. Regras de convivência entre Esmé Wine e Noel. Falei Noé, né? Noel Coward. Vamos ver. 1. Um não deve provocar o outro, e se começar com isso, deve parar assim que o outro pedir. 2. Devemos nos revezar para visitarmos, e se um de nós for correndo 2 vezes à casa do outro, o outro deve fazer a mesma coisa depois. 3. Um nunca deve dedurar o outro. Um nunca deve dedurar o outro, mesmo que o relacionamento termine, e todas as confidências devem ser consideradas sagradas. Esse item número 3 aqui, ele é realmente sagrado, né? 4. Devemos dividir todo o lucro de qualquer transação que fizermos juntos, por menor que seja a participação do outro. O lucro não inclui despesas decorrentes da referida transação. 5. No caso de briga séria, devemos refletir a respeito durante 1 semana ou 2 antes de terminar o relacionamento. E aí nós temos vários itens aqui. E a data. Tratado de 11 de agosto de 1915. Parece uma questão, uma forma de pacto, né? Um pacto de amizade, naturalmente, em que, se ocorreu uma situação, o outro deve repensar. Só que este pacto está de forma documentada. E documentada em forma de lista. Tá? Então, nós vamos observar que em muitos contextos da nossa vida, a lista ela vai se fazer presente. Em sala de aula, e na nossa última aula, em sala de aula presencial, eu comentei que o fato de você planejar a vida chega a ser o quê? Um aspecto literário. Porque quando você para e planeja a sua vida, todo planejamento ele é suscetível a mudanças. Quando você planeja a sua vida, então, você ali coloca, querendo ou não, o tópico por tópico, situação por situação, data por data, assunto por assunto, em forma de lista. Então, você está o tempo inteiro em contato com este gênero textual e você não conseguia perceber, porque agora, durante as nossas aulas, você consegue perceber. Tá? E aí, isso então chega a ser literário, porque o planejamento faz parte da nossa vida em todo o momento, tá? O momento inteiro da nossa vida, certo? Vale lembrar também que essas regras de convivência aqui da amizade entre essas personagens que aparecem, elas são datadas no início do século XX e que essas pessoas aqui elas eram adolescentes. Aqui nós temos um brevíssimo comentário sobre Esmé Wine, Noel Coward. A Esmé foi uma atriz, escritora inglesa. Quando criança começou a atuar em peças teatrais, tá? E você vai ter a oportunidade de ler aí na sua casinha direitinho, no seu cantinho depois. Vamos adiante. Página de número 11, e aí vem as questões propostas. A questão de número 14, nós temos o seguinte: qual foi sua primeira impressão sobre as regras de convivência entre Esmé e Noel? Aí você vai anotar o que mais chamou a sua atenção e o que nunca imaginou que poderia constar em uma lista como essa. Tá? Então, veja, é uma pergunta que vai levar em consideração o seu ponto de vista. Peço novamente, um ponto de vista fundamentado. Não escrevam qualquer coisa. E aí nós temos o seguinte: na avaliação inicial do texto, você vai comentar a sua primeira impressão. O que mais chamou sua atenção na primeira impressão e o que nunca imaginou que poderia constar no texto. Na avaliação inicial, você pode colocar o seguinte: acredito que a lista sobre regras de convivência
fosse ter menos tópicos que o apresentado. O que mais chamou sua atenção? A desenvoltura de cada item. O que nunca imaginou que poderia constar no texto, a temática sobre amizade. Tá? Então veja, eu acabei de preencher em linhas gerais a questão de número 14. Você deverá repensar. Pense, você precisa estar ali é, é, condicionado, não é bem essa palavra, mas eu vou usar essa palavra, condicionado a querer interpretar. Porque é uma questão que vai levar em consideração a sua opinião, naturalmente, mas você precisa saber interpretar, porque também requer aí uma questão interpretativa. E aí vem outro comentário, tá? E aí chegamos aqui na questão de número 15. Que regra não está relacionada somente ao âmbito do convívio entre amigos? E por quê? Aí você vai me dizer. Tem um comentário aqui que ele é muito bom, viu? As listas têm várias facetas, têm várias formas. Podem organizar informações coletivas, como a catalogação de espécies marinhas, e também podem estabelecer regras para questões pessoais e íntimas, que é o caso daqui da lista de número, da página de número 10, tá? Sobre as regras de convivência. Em seguida, nós temos a questão de número 16, que diz: a regra 4 parece fazer sentido no contexto em que viviam os amigos. Aí você vai viver, ó. Você vai retornar. 4. Devemos dividir todo o lucro de qualquer transação. Parece que os dois eles estão ali em uma sociedade, né, em relação à venda de alguma coisa que tem um retorno financeiro. E se você parar para observar, esta regra de número 4 não faz sentido no contexto em que os amigos viviam. Se faz, você vai me dizer, sempre enfatizando do ponto de vista argumentativo, tá? Levando em consideração a criticidade do que nós estamos trabalhando. E aí depois nós temos uns outros comentários sobre regras de convivência, tá? Vemos aqui umas outras situações e chegamos na questão de número 17. Essas duas regras demonstram comportamentos que existem entre a dupla e que podem ser deduzidos. Que comportamentos são esses? Faz sentido eles estarem na lista? E aí você vai me dizer com todo carinho, tá? Chegamos então à página de número 12. Temos aqui a questão de número 19, a questão de número 20, a questão de número 18 também, e 21, e você irá respondê-las. E, por fim, a página 13, que tem a questão de número 22 a número 25. Todas essas questões você irá responder. A nossa aula de hoje, ela vai até a página de número 13. E aí você vai responder até a questão, de número 25. Pense o seguinte, nós trabalhamos na aula passada o início, a abordagem introdutória sobre listas, tá? Listas, o mundo em uma folha de papel. Trabalhamos as páginas 4 a 8 e as questões de 1 a 10. Se você houver dúvida em relação a isso, você pode voltar e procurar a agenda das nossas últimas aulas, que lá tem tudo direitinho, tudo bonitinho. Na verdade, nossa última aula. Hoje, então, nós estamos dando continuidade à lista, só que de uma outra perspectiva, tá? Tanto que o nome do título do que eu dei continuidade é Listas Inusitadas, Mudança de Perspectiva. E aí nós demos, na verdade, continuidade. Páginas 9 a 13, questões 11 a 25. Aqui, ó, página 13, as questões lá 11 até a questão de número 25. Tudo bem? Então, aqui nós iremos finalizar a nossa aula de hoje. Procurem se organizar. Você agora é um aluno do ensino médio, precisa ter o hábito da organização. Ok? Procure aí, tire 2 horinhas do dia para realizar as atividades e se você seguir dessa forma, você vai ter uma vida de sucesso, certo? Além de não deixar nada desatualizado, nada pendente. Então, dúvidas me procurem no privado, estou aqui para o que der e vier, tá?
Quando vocês terminarem, então, as atividades, enviem as fotos para mim, no meu privado. E estamos aqui, ok? Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje, a nossa abordagem de hoje. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Ele permitir. Tchau, tchau, turma.